Oi, pessoal, boa noite. Eu e a Jéssica vamos fazer uma live hoje falando sobre o texto do Freud e recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Eu vou só esperar que ela solicitar e a gente já começa. Boa noite. Quem estiver ouvindo, só me avisa aí, por favor, como é que tá o som, como é que tá o áudio, se tá bom. Obrigada, Wallace. Foi. Oi. Oi de novo. Oi de novo. A gente estava agora no grupo de estudos e agora vamos voltar pro Freudinho. Verdade. Né? Vamos lá pro clássico. É. Olha, nesse sentido, a gente não vai terminar o dia mal, né? Porque esse texto ele é bacana, então a gente vai ficar tranquilas. É um dos meus textos preferidos, porque eu, como boa neurótica com traços obsessivos, eu adoro umas regrinhas. Tipo assim, faça isso, faça aquilo, listinha, regrinhas. Daí esse texto aqui dá um certo, sei lá, parâmetro pra gente, né? Por mais que... Vamos falar sobre o título, né? Sim. Por mais que o título seja... O título, na verdade, é Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Sim. Mas muita gente vê como regras, né? É como se fosse regras para a vida, né? Exatamente. Não é isso. Exatamente. O Freud está aqui fazendo recomendações. Isso é muito importante se atentar. Né? E não são regras. Ele está falando aqui, olha, você pode fazer assim ou não. Essa é da forma que eu faço, é a forma que eu trabalho. E vocês aí na clínica de vocês né, podem encontrar outras formas. Sim. E aí fala você da parte dos médicos, né? Porque ele coloca recomendações aos médicos. Sim. Tem duas coisas aí. O Freud, nesse momento, esse texto é de 1912. Então, a psicanálise, ela inicia no meio da medicina, né? Isso é muito importante. Muito embora o Freud sempre, desde o início, sempre brigou com a medicina de alguma maneira, porque a medicina não olhava para determinadas situações, determinados sujeitos, meio que se apoderando desse lugar de detentora de saber, então deixava de lado a subjetividade, os sujeitos, etc. E essa briga ele sempre comprou desde o início, né? Mesmo quando ele estava ainda realizando ali como residente, né, os seus estudos, etc., ele já se portava diante dos seus mestres, tentando mostrar que é isso, a medicina não detém todo o saber e que a gente precisa também escutar os pacientes. Ainda assim, a psicanálise ela inicia no meio médico. E os primeiros psicanalistas eram todos médicos, né, que colocavam na prática aquilo que eles viam que funcionava, inclusive consigo mesmos, né, com eles próprios, sendo pacientes, né, então um começa a analisar o outro, etc. Então, nesse primeiro momento, o que ele pensa? Bom, quem está realizando a psicanálise aqui são os médicos, então eu vou fazer recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Só que, num segundo momento, o Freud ele vai ter que defender a psicanálise, inclusive da própria medicina dos próprios médicos, que quando viam que ela já estava dando frutos, inclusive internacionais, quiseram se apoderar dela, né? Tomar a psicanálise como se ela fosse uma disciplina da medicina, tal como hoje acontece com a psiquiatria, né? A psiquiatria é uma residência, é uma especialização da medicina. Então eles queriam fazer isso também com a psicanálise. Por isso que no segundo momento ele vai lá e vai inclusive demonstrar que a psicanálise obviamente não é da medicina e que mesmo pessoas que não são médicas podem exercer a psicanálise. Então esse primeiro momento aqui ainda fala muito desse período histórico em que a psicanálise estava inserida e que o Freud também estava inserido. Então o título, Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, ele realmente corresponde a essa fase da construção da psicanálise. Muito embora, é isso que a Raquel está falando, aqui na autêntica, eles tentem resumir isso, né? Então, eles colocam o seguinte: recomendações ao médico para o tratamento psicanalítico. Então, está dizendo o seguinte: olha, e acho que é interessante esse título que eles dão, porque eles estão mostrando o seguinte: bom, num primeiro momento, a definição que se tinha são os médicos que exercem a psicanálise.
Aqui eles estão dizendo o seguinte, não, é um médico que pode realizar o tratamento psicanalítico, como qualquer outro que também poderia, mas ainda assim respeitando o período histórico em que estava sendo inserido, que naquele momento, de fato, eram só médicos que exerciam a psicanálise. Sim, exatamente. E aí, aqui nesse. Assim, é um texto, gente. Olha só. Esse texto tem menos de 10 páginas. É curtinho. Ele, né, é curtinho e ele dá parâmetros essenciais para a clínica. E outra coisa que eu queria falar também é que muita gente pergunta, muitos psicanalistas que já atendem como psicanalista, perguntam coisas que estão descritas aqui nesse texto, Verdade. né? Então, a gente, como psicanalista, tem que, no mínimo, ler esse livrinho aqui, gente. No mínimo, sabe? São os textos iniciais para começar a clínica. A gente já tinha falado isso em outra live, né? Que esses são os textos que, na graduação, quando a gente vai fazer a supervisão, os nossos supervisores recomendam esses textos aqui, né? Uhum. Então, vamos ler, pessoal, assim, né? Essa live que a gente faz um resumo, mas é interessante ler. É isso que eu estava vendo, né? A gente está abordando a cada 15 dias um texto dessa edição aqui da Autêntica, que é dos fundamentos da clínica. E isso daqui é literalmente o feijão com arroz, o beabá, assim, para você ter o um mínimo de noção do que é um atendimento psicanalítico, de fato. O Freud faz, assim, a todo instante, essa investida de tentar mostrar qual é a especificidade da psicanálise, como é que se atende em psicanálise, né? O que é um tratamento psicanalítico. Então, a gente ainda escuta muito, né? Eu até lembrei hoje daquela mensagem lá que tu me mandaste, das perguntas que são isso, são perguntas basilares, né? Que por vezes as pessoas se fazem em relação ao tratamento psicanalítico, quando que às vezes é isso, tá a sua mão, você pode ali alcançar, mas vocês por vezes podem ficar com algumas dúvidas simplesmente porque vocês não querem fazer o basicão, vocês não querem fazer o feijão com arroz, né? Se vocês lerem esses textos que estão aqui, vocês vão ter uma super base para iniciar a clínica. É claro que a gente não vai ficar somente aqui, mesmo porque não são textos para você ler somente uma vez. Como eu acho que a Raquel que falou, né? Aquele último texto que a gente discutiu, o lembrar, repetir para elaborar, que já tinhas lido mais de 10 vezes, né? 20 vezes. São textos realmente que a gente tem que voltar de tempos em tempos. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar aqui das recomendações que o Freud deixa, que são basicamente 9 recomendações que ele deixa aqui no texto. Mas o fato de eu ler, por exemplo, uma vez essas recomendações não inibe que em algum momento eu posso pecar em algum ponto que ele já recomendou e que eu tenho que voltar para ver realmente como foi que ele colocou, em qual contexto ele estava colocando isso para a gente. Então, são textos técnicos, e justamente por serem técnicos, não são lidos como uma literatura clássica. Ou seja, não é uma história que você vai simplesmente incorporar e seguir. Não, você vai ter que voltar e ficar estudando o texto de fato. E discutir com os pares, né? Porque, assim, Sim. Muita gente me pergunta também, como que faz para ser psicanalista? Né? E a gente sempre tem que voltar e explicar para as pessoas questões aí. Você precisa ser médico para ser psicanalista? Não, você não precisa ser médico para ser psicanalista. Você precisa ser psicólogo para ser psicanalista? Não, você não precisa ser psicólogo. Mas o que eu preciso fazer, então, para ser psicanalista? Bom, você precisa fazer a sua análise pessoal com um analista. Você precisa estudar a teoria psicanalítica, ou seja, os textos base são os textos freudianos. Você pode estudar outros psicanalistas pós-freudianos também, pode estudar. Mas aqui a gente está falando, né? Tá pegando aqui a base, Freud, né? Esses textos aqui. E você precisa, quando você atende, precisa não, né? É uma recomendação que você faça supervisão, que você leve os casos que você, né? Mas assim, eu considero também essencial que você leve os casos que você atenda a um psicanalista mais experiente para que ele possa te auxiliar nesse seu percurso, né? Te fazer escutar, entender questões que você ainda, por estar iniciante nessa área, ainda não compreende, ainda não entende. Então, ele vai te dar uma supervisão que o Lacan que fala, né, que é uma super audição, porque ele vai escutar o que você escutou e é como se ele ampliasse, te fizesse enxergar coisas que você ainda não enxerga. Então, essa é a formação do psicanalista. Se esse psicanalista é médico, é psicólogo, é formado em letras, é formado em engenharia, é formado em direito,
não importa tanto, né, para escuta, enfim. Importa esse percurso que ele deveria fazer, né? Que o que eu percebo é que poucas pessoas realmente fazem. Sim. Né? A minoria, na verdade. Isso é impressionante, né? Eu estava dando supervisão esses dias agora, e uma aluna minha, ela trouxe ela trouxe um exemplo que tem a ver com isso, né? De como realmente isso falta, esse tripé, que é o basicão, porque tem muitas outras coisas que a gente poderia falar de um estudo sério, isso de pares, enfim, mas o basicão, as pessoas realmente não fazem. Essa minha aluna levou, por exemplo, um caso de uma conhecida que ela tem na vida dela, que essa conhecida é psicóloga, ela não é psicanalista, mas ela é psicóloga. E aí ela estava dizendo, essa minha conhecida, ela é psicóloga, e aí ela atende, por exemplo, uma família, atende toda a família, atende o pai, a mãe e os filhos, só que individualmente, né? Mas atende todos. Só que, para além disso, ela vai lá e intervém na religião de alguns deles. Por exemplo, ela mandou a paciente dela, que é a filha dessa família, fazer parte de um grupo religioso na igreja tal. E aí eu achei isso estranho, professora, porque eu acho que ela se interfere muito na vida deles, etc. E eu escutando isso, eu pedi primeiro para os meus alunos que estavam lá escutando também na supervisão, né, e falarem o que eles escutavam diante dessa situação. Porque a grande questão da minha aluna era por que isso acontece? Por que ela faz isso? Né? E aí eu pedi para os meus alunos falarem, e todos falaram, porque ela não estuda muito, ela não sabe como é que funciona, sei lá, tá faltando, ela tem mais o entendimento do código de ética e etc. E aí, diante de todo o cenário que eles estavam me apresentando, a minha única frase foi, ela faz isso, ela funciona dessa maneira porque falta análise. Não adianta, não adianta. Ela, como a minha aluna falou, mas ela tem até um currículo bacana, ela faz sempre estudos lá nos Estados Unidos. Não interessa. As pessoas precisam entender isso. Não interessa. Você vai ter 40 páginas de currículo Lattes e você vai continuar fazendo besteira. Porque as suas questões estão mal resolvidas. Você não sabe quem você é profissionalmente. Você não sabe quais são os lugares em que você está inserida. Você não sabe do porquê que você não pode mandar o seu paciente fazer o que quer que seja. Não interessa ser uma questão religiosa. Poderia ser uma questão de time de futebol. Se você está implicado nesse processo de maneira pessoalista, acabou, não tem relação possível. E desculpa, livro nenhum vai te dar isso. É só análise que te dá isso. Não adianta. Eu já passei por outros processos terapêuticos sem ser análise, né? Passei por um existencial humanista que me indicava ir para o centro espírita dele, vivia me chamando para ir para o centro espírita. E eu falava, cara, isso tá, assim, eu comecei, era começo de faculdade de psicologia, mas eu já comecei a desconfiar que, sei lá, aquilo ali não estava certo, né? E uma outra que eu fiz, que era psicanalista corrutiana, né? Que é a psicanálise do self, psicanálise do ego. Sim. E aí ela colocava muito da vida dela e aquilo me incomodava, porque assim, sei lá, eu meio que na minha cabeça pensava assim, eu tô vindo aqui pagando essa sessão, desculpa, mas eu sinceramente, assim, eu tinha essa cabeça, né? Mas é verdade, eu queria falar de mim, eu queria falar das minhas questões, eu não queria saber da vida dela, eu não queria, assim, algumas coisas que ela me falava dela e tal. Cara, uma vez ela me indicou, eu tava falando que eu tinha muita alergia. Olha isso, Jéssica. Hoje eu tenho essa noção. Mas olha isso. Eu tava falando que eu tinha alergia, que em casa todo mundo tinha alergia respiratória. E aí ela, eu comprei um aspirador de tal marca. E esse aspirador é muito bom, vou te indicar. Então você compra esse aspirador. Olha, olha o que ela não perdeu aí de analisar. Ela não sabia o que fazer com isso. O Mezan fala que a psicoterapia é uma psicanálise complicada. Por que é uma psicanálise complicada? Ele explica. Não sei se você pegou essa fala dele. Não. Porque ela vai ficar tentando explicar as coisas sem ter essa base aqui da psicanálise. Entendi. De umas outras formas muito mais complicadas. Aqui também, né? Em algum momento. A gente vai chegar nisso. Então, assim, se eles soubessem isso, se eles tivessem isso, não precisaria complicar tanto. Porque complicam tanto porque não tem essa base. Exatamente. Né? Exatamente. E é isso.
vai perder mesmo porque não sabe o que fazer com esse material. Olha só, eu posso ter alguém que esteja iniciando no processo, né? Bora lá, iniciou a análise, vai começar a atender, começa a fazer supervisão. Nesse primeiro momento, a supervisão, inclusive, logo quando você está iniciando, inclusive no processo analítico, a supervisão ela tem um valor muito mais fundamental, porque muitas das coisas que você ainda vai trabalhar em análise, o supervisor, quando está escutando o seu caso clínico, já consegue de antemão olhar e mapear isso para você. Então, se um sujeito não tem esse suporte, mínimo que seja, para iniciar, imagina, não vai deixar passar materiais fundamentais, não vai saber fazer absolutamente nada com isso, porque não vai nem escutar isso de antemão. Né? Então, de modo geral, esse texto, inclusive, ele vai fazer um resumo disso que a gente já vem falando aqui, para quem está acompanhando as nossas lives sobre os fundamentos da clínica. Porque nesse texto, o Freud realmente resume o beabá para a gente do que minimamente a gente precisa ter para poder fazer psicanálise. É isso, basicamente. E tem uma coisa bem interessante, né? O Freud ele faz isso já tendo publicado, inclusive, os principais casos clínicos dele, né? Ele já tinha publicado o caso do Dolly, já tinha publicado o caso do Homem dos Ratos, já tinha publicado o caso do Pequeno Rãs. Então, ele já tinha ali, obviamente que não foram os únicos pacientes que ele atendeu, mas foram os principais, foram os clássicos, de fato. Ele já tinha ali muito material que ele já havia colocado na prática, diante da análise desses casos, que vão, obviamente, resvalar aqui. Então, determinados movimentos que ele fez com esses pacientes, que ele viu que não deu muito certo, que vai precisar ser modificado, ele já coloca aqui. Uhum. Eu estava pensando isso, né? Muita coisa que Freud coloca aqui como recomendação é que ele já tinha feito e já tinha visto que não dava certo. Exatamente. Então, assim, porque ele estava construindo uma teoria. Exatamente. Né? E faz parte da construção de uma teoria cometer erros. Mas ele estava apresentando aqui, ó. Recomendo que vocês... Eu já fiz, já vi que não deu certo. Sim. Recomendo que vocês não façam. Né? Vocês não precisam cometer os mesmos erros que eu cometi e vi que não deu certo. E no final aqui desse texto, né, ele fala que, na verdade, o Freud tinha produzido um texto muito maior de regras, que não são regras, são recomendações, só que ele mesmo não quis publicar esse texto com receio das pessoas entenderem aí como... Nossa, isso foi um trovão aqui. Como Era tiro. Não, mas semana passada foi, mas hoje não. Mas como um livro de regras, dogmas, né? Ficarem dogmas. Sim, exatamente. Então, bom, passada a introdução, acho que a gente podia falar, né, exatamente sobre o texto. A gente vai pegando uma por uma e vai explicando rapidamente? Acho que a gente podia ir falando, citando assim as recomendações que ele faz, né? Quais são essas recomendações, então? Eu fiz um resuminho aqui, né? Eu já ia falar, eu também fiz. Eu coloquei aqui de maneira sistemática as 9 recomendações. Ele vai da letra A até a letra I, né? Sim. Nessas recomendações. E uma vai puxando a outra. Isso também é importante da gente de falar. Que ele não vai colocando regras completamente aleatórias nem nada. Ele vai... O texto dele é muito fluido nesse sentido, né? Porque um texto vai realmente complementando o outro. Isso é até uma coisa interessante, um adendo aqui rapidamente. Quem trabalha com projeto de pesquisa, com trabalho teórico na academia, quem quer ser acadêmico e ainda está na faculdade, por exemplo, precisa, mesmo que não seja da área, mas precisa ler Freud. Porque eu nunca vi alguém tão bom em metodologia quanto Freud. É impressionante. Assim, o texto dele é primoroso. É aquele texto nível A na CAPES, sabe? Ele sabe como sistematizar todo um pensamento científico. Assim, é bonito de ver. Uhum. Se você realmente quiser e tiver problemas com metodologia, leia Freud, que vai enfim, cristalizar para você. Uma vez eu até perguntei para minha supervisora como é que eu estava fazendo meu trabalho do final da pós, eu falei, eu não sei escrever um caso clínico. Ela falou assim, lê os casos clínicos de Freud. Perfeito. Lá você vai aprender como escrever um caso clínico. Verdade. Então, assim, tá dado, tá entregue. E Freud não é Lacan, né? Porque Lacan é muito, muito difícil de ler. Claro que nem todos os textos do Freud são super fáceis de ler, mas também não são impossíveis, né? Então, acho que é outro trovão aqui. Não sei se dá para escutar aí, tá? Agora escutei.
Mas, enfim, vamos no... Quais são essas recomendações, né? Que ele fala aqui. Tá, a primeira que ele vai trabalhar em relação à atenção flutuante. A gente pode traduzir assim. Eu fui colocando nomes nos tópicos, porque não tem, né? Não tem a palavra e depois ele vai desenvolver. Aí você vai ter que pegar no texto, quando ler o texto, e tirar o essencial ali do que ele está trabalhando. Então, para mim, o que ficou na primeira é a atenção flutuante de fato. Que é justamente o que seria a atenção flutuante? É o analista, ele não ficar preso a priori em nenhum conteúdo que o paciente traga, né? Então, o paciente está ali falando, chegou na análise e falou, eu sonhei com a minha mãe. Porra, dois significantes fodásticos, assim, para quem é da psicanálise, né? Sonhou e mãe, acabou, né? Melhor sessão possível. E aí o Freud vai dizer, olha, se você ficar preso nesse sonho em mãe, porque você sabe de antemão que é um conteúdo importante, de fato, tanto para a teoria psicanalítica quanto para a vida de um sujeito, você não vai conseguir explicar todo o contexto, que pode, por exemplo, estar presente numa, sei lá, numa xícara de chá, que no relato do paciente ele falou alguma coisa sobre xícara de chá e você deixou passar porque você já estava preso de antemão em duas palavras que para você tem mais importância. Então, a atenção flutuante, por que é flutuante? Porque ela te deixa dispare ali, você fica simplesmente escutando o discurso do paciente, você não fica preso a priori em absolutamente nada, e em algum momento terá uma marca que vai realmente tomar para que você consiga pontuar, para que você consiga questionar por vezes, para que você consiga, inclusive, direcionar, manejar, enfim. Isso só é realmente possível quando você não fica de antemão colocando as suas próprias questões na atenção, né? E diante da narrativa do paciente. Então, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que a gente estava discutindo ainda há pouco no grupo de política e psicanálise da Raquel. Uma psicóloga, vamos colocar assim, uma psicóloga estava escutando um paciente e esse paciente falou alguma coisa e ela, de antemão, ela sentenciou que ele só estava falando aquilo daquela maneira porque ele era um homem privilegiado. Porque ele era um homem branco, cis, hétero, blá, blá, blá. Quando ela faz isso, ela está de antemão, primeiro, tirando qualquer possibilidade de escuta, porque ela já está presa em coisas, inclusive, mais complicadas, porque não é somente no discurso dele, mas em quem ele é de maneira encarnada. Ela não tem possibilidade de enxergar nada para além disso, porque ela já está fechada completamente em quem aquele sujeito é para ela a partir das predileções dela. Essa que é a grande questão. Então, na atenção flutuante, que é realmente uma técnica, você não tem você não se deixa levar por essas questões que para você podem fazer sentido para ficar realmente completamente preso à narrativa como um todo do paciente. Sim. E novamente, tipo assim, muita gente fala assim, eu vou fazer terapia, psicanálise, para quê? Se eu posso conversar com um amigo. Bom, seu amigo não tem essa escuta, né? E essa escuta é uma escuta que você só aprende a ter se você fizer análise. Porque você vai aprender essa escuta com o seu analista a partir do seu discurso em análise. O que ele escuta do seu discurso e o que, de certa forma, em alguns momentos, ele resolve te questionar, pontuar. Sim. Porque o que a gente, às vezes, aponta, questiona, é o que está se repetindo ali no discurso. Porque a gente tem essa atenção flutuante. E a gente só consegue escutar esses pontos que se repetem por conta dessa escuta flutuante. Se a gente quiser pegar em certas questões, a gente não consegue deixar que o paciente fale para que a gente escute o que está se repetindo. Mas espera aí, você está sempre falando sobre isso. Me fala mais sobre... Por que você está repetindo isso? Me fala mais sobre isso. Né? E aí é só na análise. Análise mesmo, né? Eu lembrei, por exemplo, de um dia desse, eu atendi uma paciente e eu atendo essa paciente que ela não mora aqui, ela mora em outro país, eu estava atendendo online. E é uma paciente sempre muito embotada, uma paciente que não tem tantas expressões afetivas nem nada. Só que nesse dia, ela sempre, é engraçado, ela faz análise num local que eu só pego a parede dela que é totalmente branca, não tem nada, absolutamente nada, que ela possa trazer, de fato, no cenário para análise. E aí eu vi nesse dia que tinha 2 desenhos desenhados à mão colados na parede dela. E aí, então, eu não trouxe o desenho, ela não trouxe o desenho, só tava lá. E aí eu não falei nada sobre o desenho. Só que aí, em algum momento, eu acho que ela ficou sem assunto na cabeça dela, ela falou, eu desenhei, tu viste? E aí eu
pedi para ela me dizer o que ela tinha desenhado. Dava para eu ver, mas eu queria que ela relatasse para mim. E aí ela me relatou que ela desenhou uma menina, uma moça e uma borboleta na cara dessa moça. Então era uma moça com uma borboleta desenhada na cara. Não aparecia a cara da moça. E aí eu falei, mas por quê? Por que essa borboleta? Por que dessa cor? Por que a borboleta tá tampando a cara da moça? Quem é essa menina? Ela disse, não sei, não surgiu nada, eu só peguei e desenhei. Não, mas é isso, né? Sabes que não tem perdão em análise. Então não é só por isso. Eu quero saber exatamente o que tu consegue tirar daí. E vai em cima, vai embaixo, ela não queria trabalhar, vai em cima, vai embaixo. Até que ela falou, eu pensei agora aqui, borboleta azul, porque uma vez eu fui num borboletário com meu pai, o pai dela é falecido. Quando ela era criança, inclusive, que ele faleceu. Eu fui num borboletário com meu pai, e aí ele me mostrou uma borboleta linda azul. E aí eu fiquei com isso, com essa borboleta, só que é isso, ela nunca mais tinha surgido nem nada. Eu já, sei lá, eu tenho 15 anos depois, nunca mais tinha surgido nem nada, mas agora falando sobre isso aqui contigo, eu lembrei dessa borboleta azul. Aí eu pontuei para ela o seguinte, bom, você estava me dizendo que você desenhou algo e que não tinha, relevância alguma, tu não conseguia relacionar com absolutamente nada. Do nada, quando tu estás falando sobre isso aqui, tu me relacionas isso com uma figura muito importante para ti, que tu trazes quase sempre, que é a figura do teu pai, que é falecido. Qual é a relação que tu consegue estabelecer daí, a partir desse cenário? E ela ficou chocada, porque ela disse, nossa, tu és uma bruxa. Como é que tu conseguiste fazer isso? Sendo que eu não fiz absolutamente nada, eu só fiz perguntas. Exatamente. Mas você estava escutando. A sua bruxaria é a escuta. Você está atenta aos significantes, ao que ela está trazendo e não está trazendo, né? Porque tem uma coisa... Desculpa, pode terminar. Pode falar. Não, porque eu ia falar que tem uma coisa importante. É que nada é à toa. Não, e é isso, a escuta te permite isso, né? Nada é a escuta te permite isso. Exatamente. Porque como assim eu vou realmente deixar passar que uma paciente que, sei lá, em 2 anos sempre esteve da mesma maneira, aí do nada ela me traz um cenário que tem desenhos que ela fez. Como é que eu vou acreditar quando ela me diz de antemão, na primeira frase que sai da boca dela, eu fiz porque eu fiz, de maneira aleatória. Nunca que vai ser aleatório um negócio desse. Sim. Eu até lembrei de um caso, você tá falando isso, eu lembrei de um caso de desenho também. Quando eu comecei a atender, eu era mega inexperiente, né? E aí fui atender criança, ainda por cima. Mega inexperiente, fui atender criança. E a minha supervisora, a outra supervisionanda dela, já atendia essa criança. Só que essa analista se mudou. E aí essa criança acabou chegando a mim, eu fui atender. Era a supervisão da graduação, né? Tá. E aí, eu fui atender e tal. A supervisora da graduação é a mesma de hoje? Ela sempre foi minha supervisora. Tá. Na graduação, na pós. Eu fui atender e aí a menininha não falava nada. Quase não falou nada pra mim. Só que ela levou o celular, ela entrou com o celular na sessão e ela me mostrou um joguinho. E o joguinho do celular era um pizzaiolo, fazendo pizza. E ela tava me mostrando o joguinho, mostrando como é que joga, tal, falou super pouco. E aí eu cheguei na supervisão, falando pra minha supervisora, olha, o som tá bom, gente? Tá com um pouquinho de retorno aqui pra mim. Quem tiver assistindo... Tá bom. Tá, beleza. Mas ela falou assim, aí eu falei pra minha supervisora, olha, eu fui atender e a criança foi tão difícil, eu achei tão difícil, ela não falava nada e não sei se eu agi certo, né? Enfim. Mas eu tô achando muito difícil que atender essa menina, ela quase não fala e tal. Aí minha supervisora, olha, eu vou te contar qual é a história dessa menina. A mãe dela não desejou ela, né? Não queria que ela tivesse nascido e tal. E quem desejou essa gravidez da mãe foi o pai. Só que esse pai, recentemente, ele teve que se mudar para uma outra cidade e o pai trabalhava como cozinheiro. Né? Então, de certa forma, a menina estava me mostrando, tentando me contar algo ali a partir do joguinho. Então, assim, e aí eu entendi, nesse momento eu entendi. Nada, literalmente, assim, na análise, né, em análise, se fala, né, nada é por acaso. Ela estava tentando me contar. Ela ainda não conseguia colocar isso em palavras. Por isso que na análise de criança é tão importante, sei lá, ter outros instrumentos, né? Os brinquedos,
o desenho, mas as crianças estão tentando te contar algo ali a partir desses instrumentos, dessas ferramentas. Perfeito. Né? Estão tentando te dizer algo. Então, é essa escuta, né, que é preciosa. Exatamente. E é isso, né? Muito, sei lá, eu acho muito triste quando as pessoas não se atentam a isso, porque tem uma especificidade de alguém que vai te procurar, se a pessoa está em sofrimento. E quando tu ficas brincando de atender, porque aí tu não fazes aquilo que minimamente tu deverias fazer, as pessoas são penalizadas por conta disso. Porque, por vezes, uma pessoa que está em sofrimento e que cai na mão de um péssimo profissional, talvez ela nunca mais procure e ela vai continuar remoendo aquilo ali pro resto da vida, né? Sim. E aí, mas aí, novamente, essa escuta, você só consegue essa escuta, essa atenção flutuante, só consegue ter com a sua análise e com a supervisão. Olha como a supervisão é importante, porque em análise, nem sempre eu vou falar daquele caso ali que eu tô atendendo. Exatamente. Mas na supervisão, eu vou levar realmente os casos que eu tô atendendo. Exatamente. Né? Então, elas se complementam, né? Sim. Se complementam, é exatamente isso. Quando a gente lê, por exemplo, as cartas do Freud com o Fliess, é muito interessante como realmente já tinha ali uma espécie de supervisão, porque o Freud falava de casos que estavam angustiando, de tomadas de decisão que ele tomou por conta de algum paciente, algum caso que ele estava achando que era equivocado. Isso, de fato, já é um processo de supervisão e de análise também, de alguma maneira. A própria relação dele com o Breuer, por exemplo, ele falando para o Breuer não poderia deixar de se atentar ao que a paciente dele estava trazendo, que era uma questão relacionada à transferência. Então, você já vê que no próprio início da psicanálise, a supervisão ela sempre esteve presente, de fato, mostrando a sua relevância, a sua importância. Sim. E a supervisão é muito importante para a gente entender determinados desconfortos que a gente sente na clínica também, né? Exatamente. Sei lá, alguns casos eu não entendi o que estava acontecendo, sei lá, porque que me angustiava tanto atender algum paciente, ou porque eu não conseguia trabalhar com o paciente em determinado assunto, enfim. E levei para a supervisão, entendi, e isso me ajudou em outros casos. Então, às vezes você faz supervisão de um caso, mas te ajuda nos outros casos também. Verdade. Te ajuda a entender determinadas questões que, sem supervisão, mesmo fazendo análise, talvez você não se desse conta, ou pelo menos não se desse conta de uma forma então, demoraria mais para você se dar conta dessas coisas. E a gente, como analista, de certa forma, a gente precisa ir se preparando para atender cada vez melhor os nossos pacientes, nossos analisantes, né? Não dá para esperar, né? As fichas caírem na análise. É verdade. Tempo, né? Mesmo porque você falou... Pode falar, desculpa. Não, pode falar, porque eu te cortei, eu acho. Não, eu ia falar que tem uma coisa que é diferente, né? Por exemplo, na supervisão você vai para falar dos seus casos, né? Via de regra. Uma coisa ou outra que você fala que você, sei lá, tá sentindo porque a sua clínica não tá bombando como deveria, financeiramente, etc. Que é uma questão sua e você leva ali também, pode levar também para supervisão. Mas via de regra são que os casos suscitam em você ou especificamente sobre a maneira como você está manejando aquele caso. Na análise, você vai falar sobre todo o resto da sua vida, que é um montaréu de coisas. Então, realmente pode não dar tempo de você falar de determinadas especificidades clínicas. Na supervisão, não. É para isso, via de regra. Sim, exatamente. E eu tinha no começo, eu tinha muita angústia assim, mas como é que eu vou fazer com a supervisão? Eu não vou conseguir dar conta de levar todos os casos para a supervisão. Não precisa. Não precisa levar todos os casos para a supervisão. Você leva os casos que estão te causando mais, te angustiando mais no momento, trabalha bem aqueles casos, constrói bem aqueles casos. Nossa, às vezes eu fico supervisões falando de um analisante só, de um paciente só, de um caso só, e isso me ajuda em todos os casos, né? Não precisa... Eu achava que tinha que falar de todos os casos numa supervisão. Tem umas coisas interessantes sobre supervisão. A gente poderia fazer uma live outra vez só sobre supervisão. Mas tem umas coisas assim que é de mito mesmo, muito por conta de que a maioria de fato sai da faculdade de psicologia e depois vai procurar supervisão particular. E eles ficam impregnados com o que acontece numa supervisão clínica de uma escola de psicologia, que é completamente diferente. Assim, realmente é água e óleo, né? É realmente completamente diferente. Então, por exemplo, você acha que o supervisor é aquele que vai ficar lhe indicando o livro.
Gente, não, pelo amor de Deus. A supervisão é literalmente um segundo momento de análise. É isso que é supervisão. Né? Quem fala isso é o Bruce Fink, o Jorge Forbes. Eu aprendi isso, inclusive, com a minha supervisora, ela fala isso o tempo inteiro. Mas vários outros também falam isso. Lacan falava isso. É o segundo momento de análise. Você chega na supervisão, você não precisa, por vezes, isso vai depender muito de sujeito para sujeito, mas por vezes você realmente não precisa nem ter nada anotado, você só fala livremente sobre os seus casos, sabe? O Wallace vocês levam o caso transcrito para a supervisão? Às vezes olha, eu levo. tô até Às falando vezes isso eu agora. levo sim. Porque aí, tipo assim, eu falo sobre algumas questões, a minha supervisora falou, vamos construir esse caso? Anota aí que, né, vamos construir esse caso, e aí eu levo anotado. Mas nem tudo, né? Nem tudo. Até hoje, eu acho que eu levei, assim, transcrito somente uma vez, que era um caso, aliás, é um caso que eu quero publicar ainda, né? Um caso complicado que eu atendi, que eu ainda atendo porque a pessoa fica indo e voltando. Inclusive essa que é a grande questão dela, sintomática. Mas de resto, eu chego como se eu estivesse indo para uma análise. Eu chego e falo sobre, e vai surgindo. Isso que é mais importante, porque a gente acredita que é aquela sistematização racional, que você vai ter que levar tudo anotadinho, vai ter que pegar as indicações do supervisor. Não é disso que se trata a supervisão. Pelo menos não supervisão em psicanálise. Eu realmente não sei como é que funcionam as outras supervisões e outras abordagens. Mas em psicanálise não é realmente disso que se trata. Sim. Sim. Mas a gente pode fazer realmente uma live só para falar sobre supervisão. É importante, eu acho. Mas agora... Acho que a gente vai ter que fazer aquele curso lá. É uma boa. Depois a gente conta novidade para vocês. A Jéssica, a gente está bolando mais ideias aí. Verdade. Mas aí, nesse primeiro ponto, ele também vai falar tanto da atenção flutuante quanto da associação livre, né? Sim. Que é exatamente a regra de ouro da psicanálise, né? Exatamente. É a regra fundamental, né? Fale o que vier à cabeça. Eu até falo isso para os meus alunos de supervisão, porque eles ficam perturbando a vida, né? Mas eu não sei como é que eu começo, eu não sei o que é que eu falo. Cara, primeiro, não tem uma caixinha de como é que você deve fazer isso. Mas, gente, façam o feijão com arroz, sabe? Pergunte, sei lá, e aí? Ou então, como você tá? Ou então, fale a primeira coisa que vier à sua cabeça. Ou fique simplesmente olhando para o paciente para ver se ele fala. Não tem uma única maneira de fazer. Agora, tem coisas que você não deve fazer. Por exemplo, uma supervisionanda ficava o tempo inteiro falando para o paciente para ele contar como é que foi a semana dele. Não, você não vai fazer um negócio desse. Sim. Pois é. Porque aí você está dirigindo o discurso do paciente, né? Você não está deixando ele fazer a associação livre, porque a associação livre o Freud até fala aqui, ó, a regra psicanalítica fundamental, né? Ele escreve isso, né? Mantenha todas as influências conscientes longe de sua capacidade de memorização e se entregue completamente à sua memória inconsciente. Ele não deve falar, não sei se ele falava assim para os analisantes dele, ou dito de outra maneira, puramente técnica, né? Ele fala que ouça o que lhe dizem e não se preocupe se vai lembrar de algo ou não. Não sei se é esse trecho aqui. Mas em outro trecho ele especifica melhor essa regra, né? O algo fale tudo que vier à sua cabeça, sem se preocupar com se eu tô aqui se eu vou, de que forma eu vou julgar isso, sem se preocupar com as suas críticas ou com as minhas críticas. Só fala o que vier à cabeça. Exatamente, né? Exatamente. Que é um outro problema, não sei se tu tens isso na clínica, mas é muito comum de paciente chegar e é isso, e tentar ficar concatenando tudo em caixinha do que aconteceu. É mais obsessivo. Obsessivo Cara, é muito complicado. Eu atendi um paciente que era muito obsessivo. E toda sessão, as primeiras sessões elas tinham a mesma estrutura. Eu já sabia que praticamente o que ia acontecer na sessão. Ele ia falar do trabalho, a maior parte da sessão. Aí no final ele ia falar do relacionamento. Aí no final, talvez ele falasse de algo que realmente ele queria trazer ali, mas assim, falou, como é aquele meme? Falei e sai correndo. Sim, exatamente. Tem que me ver com isso. Sim. Então, é um funcionamento assim, bem estruturadinho. Sim. Porque a gente tenta não estruturar, mas aí vem alguns pacientes
tenta, não, eu quero falar, né? Eu quero falar isso, depois ir. Ou aqueles pacientes assim, eu vim aqui para trabalhar isso, só quero trabalhar isso, não quero trabalhar mais nada, como se fosse possível, né? Só quero trabalhar o meu relacionamento com a minha esposa, tá bom. Você não vai falar da sua mãe, tá bom. Tu sabes que nesse sentido é muito interessante como a presença do analista ela pode ter efeitos interessantes de fato na análise, né? Então, por exemplo, pegar um paciente muito obsessivo, que é muito organizadinho, muito sistemático, e você atuar, inclusive, por vezes com a sua presença, pode fazer com que ele saia do eixo. Então, por exemplo, o paciente está falando e tu estás olhando assim, tá contando a historinha e tu ficas olhando assim para a janela. E ele fica maluco, imagina, ele vai ficar, sim, tu não estás me ouvindo, tu não estás percebendo o que eu estou falando aqui. Mas aí, a partir disso, ele consegue criar uma outra coisa. Eu lembrei, por exemplo, de uma cena daquela série This Is Us, que é quando... Tu já viste, né? Eu parei de ver na época porque eu não estava aguentando, de tão angustiada que eu ficava. É complicado. Sabe o personagem do Randall? Quando ele vai procurar... Não sei se você já chegaste nessa parte, mas quando ele vai procurar terapia, a cafeteira do terapeuta dele, não dá? Não sei, não lembro agora. Mas eu acho que o terapeuta dele tava apitando e apitava muito toda hora. E aí tem um momento que ele explode. Ele fala assim, por que tu não conserta essa tua cafeteira? E aí naquele momento ele consegue de fato entrar. Porque até então ele ia lá, ficava sentadinho, comportado, contava o beabá dele e depois ia embora. Ele vai começar a atuar em análise quando ele se descontrola por conta de um barulho de uma cafeteira. Então isso às vezes pode ter efeito na análise. Sim, e o Freud fala isso em outro texto. Eu acho que no último que a gente fez a live, né? Que o paciente não... enquanto ele não entra, né, em análise, depois que entra também, ele não fala, ele atua. Exatamente. Ele atua o que ele não consegue ainda colocar em palavras. Exatamente. Então, eu vou para análise e, por exemplo, eu ajo com a minha analista como eu ajo com alguém, como se fosse para demonstrar, né, um acting out, alguma coisa aí para ela, mas eu não consigo ainda colocar aquilo em palavras. Sim. Por exemplo, eu explodo com ela. Não é com ela que eu explodo, né? Não é Perfeito. com ela né? É a questão da transferência. Perfeito. Essa explosão não era direcionada a ela. Né? Só que a pessoa ainda não se deu conta disso, né? E vai levar um tempo, né? Exatamente. E aí vamos para o ponto B aí do texto. Assim, gente, não sei se é o meu Instagram, mas as vozes de vocês mudam um tom. Pra mim tá normal. O meu tá dando um certo retorno aqui. Tá dando para vocês também? Pra mim não tá dando nem retorno, nem isso que ela falou. Tá normal pra mim. Pessoal, quem estiver assistindo mais aí, pode falar pra gente, por favor, como é que tá o som? Porque aí qualquer coisa eu fecho essa e abro outra. Aqui tá ok com ela. Beleza. Então, continuamos. Aqui tava uma chuva bizarra, eu tava achando que ia cair essa janela aqui. Mas Sim. já passou. Tá mais tranquilo agora. O B, eu coloquei aqui, assim, duas coisas que para mim realmente ficaram, que são mais interessantes. Primeiro que ele vai falar do porquê que a gente não deve... Pode ser conexão. Ah, tá. Por que a gente não deve fazer anotações. E ele vai explicar, né, que a gente, diante do que a gente faz na anotação, né, das escolhas que a gente faz, a gente pode estar tendenciando para algo que é isso, por isso que tem relação com a atenção flutuante, que para a gente seja mais relevante e que também, enfim, que a gente pode realizar meio que uma seleção nociva do material que o paciente traz. Então, para mim, é o que ficou aqui, do porquê que a gente não deve realizar anotações. Anotações mesmo, tá? Por que a gente não deve levar um caderninho para a sessão e começar a anotar tudo que o paciente está falando. Que é até uma coisa interessante, porque acreditam, justamente pela figura que se fez, né, do psicanalista nos filmes de Hollywood, que é isso que a gente faz, que a gente chega no consultório, a gente senta na poltrona, a gente pega o nosso caderninho e começa a anotar. Ah, ele falou, sei lá, tipo mãe, aí eu vou lá e anoto na frente do paciente. E, assim, isso aqui desde do início da psicanálise, tá? O Freud disse que a gente não deve, não é recomendável que a gente faça isso. Mesmo porque é isso, a gente pode ter a tendência
obsedir a anotar determinadas questões que para a gente faz muito sentido naquele momento e a gente está assim, deixando escapar muitos outros materiais mais relevantes porque a gente fica preso nessas pequenas notas. Sim, sim. Ele fala isso, né? Quando se a gente vai anotar, a gente acaba perdendo aí o que o paciente está falando. Você vai se concentrar. Quando você vai anotar, você está se concentrando em anotar. E aí você está perdendo a questão da atenção flutuante, porque você está se concentrando em determinados assuntos, palavras, expressões e tá perdendo outras que podem ser aí mais importantes. Acho que esse tem até essa frase que ele fala. Necessariamente fazemos uma seleção nociva do material enquanto anotamos ou estenografamos, além do que ocupamos uma parte de nossa própria atividade intelectual que deveria ser bem mais aplicada na interpretação do que ouvimos. É isso. Sim. Isso pode ter efeito positivo? Isso é importante. Mas você diz que efeito positivo pro analisante, pro paciente? Tipo assim, ele deve estar se importando porque ele está anotando? É isso? Eu não sei. Eu acho que ele vai dizer. Eu não sei. Depois fala se foi isso, Wallace. Mas eu peguei essa interpretação assim, tipo assim, ele tá se importando porque ele tá anotando. Pro analisante, pro paciente, exatamente. Mas, eu acho que o analisante vai sentir que o analista tá se importando, ele realmente escutar aquilo que ele está falando. Em outro momento, de alguma forma, ele vai demonstrar isso. Porque às vezes você fala pro analisante determinadas coisas. Mas você não tocou nesse assunto, não falou isso, não sei. Aí você. Mas você lembra disso? Você lembra disso que eu falei? Né? As pessoas costumam falar pra gente. Como é que você lembra, né? Exatamente. Freud, eu acho que é nesse texto que o Freud vai falar, né? Como se fosse Como é que a gente lembra de tantos relatos, né? É aqui mesmo. Sim. Mas por que a gente lembra? Porque a gente está escutando. A gente não está muito preocupado se vai gravar ou se não vai gravar, com a teoria, né? Eu ficava muito preocupado no início com a teoria, que eu tinha que escutar e ao mesmo tempo relacionar com a teoria. E aí minha supervisora falou, não, quando você estiver escutando alguém, você está escutando alguém. O que você vai fazer com a teoria é depois. Exatamente. Depois, na supervisão, depois que você sentar... O Freud fala isso, né? Que no final do dia, ele sentava e anotava, porque, novamente, que ele estava construindo a teoria, ele anotava o relato dos casos, enfim. Então, exatamente que você vai fazer isso. E tem até uma coisa interessante, tem alguns, já escutei, né, alguns analistas, eu faço isso com alguns casos, alguns pacientes, principalmente aqueles que eu tenho interesses futuros de publicação, de congresso e tal. Por exemplo, quando eu estou no consultório, a depender do paciente, eu deixo pelo menos ali de espaço de tempo meia hora entre um paciente e outro. Porque tem paciente que eu preciso, depois da sessão com ele, anotar realmente algumas coisas que eu sei que eu vou precisar futuramente. Mas isso realmente é uma coisa muito individual. Porque já aconteceu também de eu deixar ali, eu atendi o paciente, e depois de uma semana eu peguei para escrever o caso, aquela sessão específica, e estava tudo ainda fluido na minha cabeça, estava tudo ok. Então, realmente vai depender muito de sujeito para sujeito. Isso é uma coisa que os meus alunos até perguntam, né? É assim que acabou a sessão, eu preciso realmente escrever, professora? Eu falo, cara, não sei se tu vai ter condições, inclusive, de escrever a partir do que aconteceu naquelas sessões. Então, por exemplo, o aluno já falou para mim que foi tão forte que foi trabalhado naquela sessão que ele não conseguia escrever absolutamente nada. Tudo saía da cabeça dele, ele não lembrava de nada. E depois que vinham as lembranças, etc. Então, realmente vai depender de paciente para paciente, de caso para caso, né? Sim. E ele fala também que, assim, ele não recomenda, sei lá, o paciente está falando, você está anotando tudo que ele está falando, não. Mas uma palavra ou outra, uma frase ou outra que você sente, que você... Eu atendo aqui online com um bloquinho, um papel. E Sim. em algum momento, caso, sei lá, alguma frase, alguma palavra, eu fico com caneta. Se eu precisar anotar algo, eu anoto. Mas, assim, a minha intenção é ouvir o que o paciente está falando naquele momento. Exatamente. Né? Se eu sentir que preciso anotar, se depois eu preciso anotar, tá tudo bem. Então, novamente, também são recomendações. Exatamente. Mas, assim, sei lá, eu poderia dizer que era uma regra, é indicado
e você não anote tudo que o paciente está falando. Sei lá, o paciente está falando, você está aqui anotando. Não, aí você não está... Tipo, formulário, né? Nem tem como, né? Você não é uma máquina, né? Exatamente. E tem questões e questões, por exemplo, é de conhecimento comum que o principal dos psiquiatras barras analistas, que a Marilyn Monroe tinha, ele gravava sem que ela soubesse as sessões. Isso é uma falha ética grave, exatamente. Sim. Exatamente. Então, por exemplo, hoje a gente tem acesso às sessões que ela realizou de análise com esse cara, que era um cara, inclusive, próximo da Ana Freud, que é o Ralph Grissel, justamente porque as pessoas tiveram acesso a essas gravações que ele obteve de uma maneira completamente antiética e ilegal. Porque a própria paciente não sabia disso, entendeu? Não, assim, imagina. E você vai atender alguém, por exemplo, é muito difícil, às vezes, atender alguém paranoico. Já atendi. Pessoa, olha, você não tá gravando, não, né? Porque as pessoas têm esse medo, ainda mais no online. Você não tá gravando o que eu tô falando, não. Imagina se o paciente tiver mínima desconfiança, ou já viu, por exemplo, esse caso, pô, o analista da Marilyn Monroe gravava as sessões dela. Então, assim, novamente, assim, esses conteúdos paranoicos, eles não vêm do nada, né? Eles têm base. Exatamente. Exatamente. Eu lembro, eu sempre conto esse caso em sala de aula. Uma vez, uma paciente completamente paranoica, completamente psicótica, ela já atendia há algum tempo. E aí, no meu antigo consultório, tinha a porta de entrada para o consultório, que dava a sala de espera, e tinha a porta do próprio consultório, né? Então, eram duas portas. E aí, nesse dia, ela era a última paciente do dia. Então, eu a recebi na primeira porta e a gente já foi direto para o consultório. Só que a porta do consultório mesmo, eu deixei aberta, porque eu ia deixar gelando o ar do consultório para a sala de recepção, porque não ia entrar mais ninguém, era a última paciente do dia, né? E aí, quando eu fui me sentar, eu vi que ela estava em pé, quase próximo à porta do consultório, né? Aí eu fiquei assim, o que foi, fulana? Você não veio sentar e tal? Ela disse, não, eu quero entender por que tu deixaste essa porta aqui aberta. Cara, nessa hora que eu fui me tocar, eu acho que também já estava cansada, né? Eu tinha um paciente do dia. Aí eu falei assim mesmo, mas por quê? Porque eu deixei a outra fechada e ninguém vai mais entrar no consultório. Então é por isso que eu deixei aberta. Mas você quer que eu feche? Ela disse, não, porque é muito estranho, entendeu, Jéssica? Tu nunca fizeste isso e hoje tu escolhes fazer isso. É isso, né? A gente, por vezes, a gente peca, inclusive, com alguns pacientes justamente por descuido, por desleixo. Né? Nesse dia, certamente, eu estava cansada e eu não me toquei quem é que eu estava atendendo naquele momento. Sim. Né? E, enfim... Mas é isso, ela te chamou atenção aí para isso, né? Exatamente. Então, eu tô junto com a CIA para persegui-la, né? Alguma coisa do tipo. Uhum. E esses casos não são fáceis, né? Não. Bom, ela confiou em você, porque ela falou, né? Senão ela podia ter. Peraí, não vou ficar aqui, não. Você tá tentando aí me. Mas ela já tinha transferência com você também. Ela já tinha confiança em você. Então, ela te fez explicar o que você estava fazendo. Pelo menos ela me deu a dúvida, né, ali. Que deu, sim. Não foi a certeza delirante, né? Não. Porque a Elizabeth falava muito isso, né? Ela tinha. Ela falava, né, que era muito difícil atender pacientes psicóticos, porque eles podiam direcionar essa certeza delirante para o analista. Sim. E aí isso podia se tornar uma situação perigosa para o analista. Sim, verdade. E é por isso que tem que ter tanto cuidado quando a gente vai atender esses pacientes. Não sei se tu conhece aquele caso, quem conta esse caso sempre é a Ana Beatriz Barbosa, de um rapaz completamente paranoico, que ele tinha um médico da família. E ele é um rapaz novo. E aí, o médico da família cuidava da família dele inteira. E aí, um dia, ele estava em crise psicótica, ele foi até o consultório desse médico, pedindo para o médico fazer uma cirurgia para tirar o chip que tinham colocado no braço dele. E aí, o médico, que não era especialista em psiquiatria nem nada, só era o médico da família, não deu meio que muita bola. Ele falou, não, fulano, não tem nada acontecendo contigo, para com isso. Fica me esperando aí, que eu tô atendendo aqui o paciente, que depois eu te levo lá na tua casa e tal. Ele saiu do consultório do médico, foi até o carro dele, pegou uma arma, voltou pro consultório e matou o médico. Porque ele entendeu, no delírio dele, que o médico estava junto com as pessoas que queriam colocar um chip nele. Sim.
novamente, assim, e um médico é justificável aí que não entenda de psicanálise, enfim. Exatamente. Mas um psicanalista que não entende de psicanálise é muito complicado. E um psicoterapeuta, é o que o Beda fala, né? É uma psicanálise complicada. E se soubesse determinadas questões, saberia o que fazer em situações como essa. Exatamente. Então, é isso. Vamos para terceiro ponto. Essa questão da anotação para o Freud é bem importante, né? Porque sim, ele volta aqui no terceiro. Ele fala isso em 2 pontos desse texto. Ele vai repetir sobre essas questões das anotações. E aí ele fala que se você for publicar, você pode anotar caso você publique. Mas eu até coloquei aqui na minha frase, eu coloquei anotar para transformar em casos clínicos publicáveis. Mas ao mesmo tempo ele fala, não recomendo que se publique casos que você ainda esteja atendendo, né? Que ele não fazia isso, ele concluía um caso para poder publicar. Mas mesmo dessa forma, mesmo se for para publicar, ele fala, não recomendo que anote enquanto você está atendendo a pessoa. Exatamente. Na verdade, esses 2 pontos eles se unem, né? Que é o C e o D. Porque o C eles são bem curtinhos, na verdade, gente. Isso também é importante de dizer. Às vezes é meia página que o Freud coloca como uma recomendação. Mas aqui no C, ele fala dessa anotação para você transformar em casos clínicos publicáveis. Se você já tem interesse em publicar esse caso posteriormente, etc. E o D, ele vem para complementar o C para dizer o seguinte, olha, já que a gente está falando de publicação de caso clínico, a única coisa que eu não recomendo que você faça é publicar o caso enquanto ele ainda está em andamento. Porque, enfim, você pode ter aí consequências, prejuízos. Tanto que isso aconteceu com o Freud, né? O Freud ele não publicava o caso em andamento. Mas, por exemplo, o pequeno Hans, tempos depois, ele encontrou o Freud e ele falou, eu sei que o senhor me publicou, eu sei que eu era aquele garotinho. Então, tinham pacientes que voltavam para o Freud e se reconheciam nas publicações que o Freud fazia dos casos clínicos. Então, isso realmente pode acontecer. Tem um caso clínico que eu adoro, que é o caso clínico do Flávio Ferraz, que é um caso clínico de perversão, em que o próprio paciente, enquanto está sendo atendido pelo Flávio Ferraz, ele diz, olha, tenho certeza que tu não vais ter outro paciente que nem eu. Então, meio que isso, né? Faz aí o teu pé de meia, me escreve, me publica, porque você é realmente o melhor paciente. E, de fato, olha que coisa interessante, o Flávio depois publica esse caso, a ponto da gente saber que o próprio paciente em análise já tinha falado para ele que ele ia ser publicável em algum momento, né, da vida do Flávio. Então, isso de fato pode acontecer e realmente para evitar problemas, você ainda atendendo o paciente, é bem complicado que você faça isso. Agora, uma coisa aqui que eu sei que a maioria que assiste a gente também está na psicologia, né? Que tem uma grande diferença da psicanálise para a psicologia nesse sentido. Para a psicologia, você precisa, por vezes, ter anuência de... Como é que se chama daqueles órgãos que faz pesquisa? Eu esqueci agora. Mas você precisa preencher formulário, tem que receber o aceite dos órgãos de pesquisa, porque você está fazendo meio que uma pesquisa com seres humanos e tal. Em psicanálise, a publicação de caso clínico, ela não respeita esses mesmos protocolos, é completamente diferente. Mas também tem uma coisa muito importante que o próprio Freud fala aqui, que a gente vai tentar modificar o máximo possível o paciente para que absolutamente ninguém, por vezes nem ele, se reconheça nessas publicações, tá? Então isso também é importante. A gente obviamente vai dar uma fantasiada ali, né? Exatamente. No relato, no nome, idade, né? Então, exatamente. É como se a gente fosse, de certa forma, construir uma ficção a partir da realidade para poder contar. Porque a gente não pode contar tintim por tintim, o nome, então você não vai expor, porque a análise é sigilosa. Então, se a gente fosse publicar exatamente o nome da quase ninguém ia fazer análise, porque se a gente vai fazer análise é o contrário, a gente não quer que ninguém... Só são os perversos, eles fazem. Exatamente. Ela tá perguntando... Catiene tá perguntando se vai ficar salva. Vai sim, Catiene. E depois a Jéssica também coloca no canal dela no YouTube. Mas, então vamos para o ponto... Você já adiantou o ponto 4, né? Já. E agora é o quinto. Vamos para o quinto.
que é, eu coloquei, colocar sentimentos e preferências de lado. Para mim, esse que é o quinto. É assim que eu resumi, na verdade. Sim. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu passei um pouco. Ele fala sobre o analista ser como um cirurgião, né? Exatamente. E aí eu penso nessa questão da precisão. Ele também fala aqui para tomar cuidado com a ambição terapêutica, que em outro texto ele chama de furor sanandi, né? Essa pressa de curar, para a gente tomar cuidado. E aqui nesse ponto também ele fala sobre a neutralidade, né? Porque ele coloca aqui, né? Traduziram como frieza. Exatamente. Né? Que é uma coisa, inclusive, que cada vez mais as pessoas estão perdendo isso. Eu não sei se você percebe dessa maneira, mas eu percebo muito que com a desculpa de que você tem que ser engajado, você tem que ser, sei lá, você tem que levantar determinadas questões que são de cunho ético, na proteção das pessoas e tal. As pessoas estão usando isso como desculpa para atuar de fato com as suas preferências dentro da clínica, dentro do consultório, né? Então, é isso. Esse exemplo que eu falei ainda há pouco da professora falar, atendendo o paciente, de que eu vou pontuar para o meu paciente que ele é um homem privilegiado porque eu tenho um dever ético com a psicologia, inclusive, blá, blá, blá. Isso aí é balela, isso aí é coisa de antiética. Isso sim é antiético. Porque você... Porque como é que você sabe o que é o melhor para o paciente? Exatamente. E o que a Dani fala muito, né? De engravidar o paciente com o seu significante. Você vai colocar palavras na boca do analisante do paciente, palavras que não são dele, são suas. Exatamente. Exatamente. E é isso. É engraçado porque são sempre com questões que puxam muito, tocam muito aquele... Eu vou colocar aqui pro lado da psicoterapia, não vou nem colocar da psicanálise. Aquele terapeuta, sabe? Não são com questões gerais, nada. São sempre com questões suas, de fato. Que já vê que é simplesmente um direcionamento próprio. Não é por conta de ética, de psicologia, nem nada. É por predileções próprias. Entendeu? Porque, enfim, por que você faz esse tipo de cerceamento, esse tipo de escolha? Porque são questões suas que você vai colocar ali para dentro do paciente. Eu estava discutindo, isso que a gente vai discutir depois em off, mas só eu e a Raquel, que a gente vai fazer uma chamada de vídeo só para falar das nossas causas. Uma call. Mas uma das coisas que eu posso antecipar aqui, que essa foi uma das discussões que eu tive na última supervisão que eu fiz com a minha supervisora. Eu estava contando o caso e ela tomou esse caso específico, a questão da paciente, para uma questão meio que ideológica, falando de racismo estrutural. Eu falei, pera lá, por que tu selecionaste essa pauta de racismo estrutural? Por que a gente não pode discutir aqui, por exemplo, a relação mãe-filha, o Ravage do Lacan e etc? Por que tem que ser o racismo estrutural? Ela disse, não, mas porque isso é o básico, o que todo mundo passa, o que todo mundo sente, sofre. Eu falei, tá, mas é uma questão tua. Uhum. Exatamente. É uma questão tua. Não é uma questão que todo mundo tem que olhar dessa maneira, que todo mundo tem que passar da mesma forma. Isso é uma questão tua. Porque da mesma maneira como é isso, da mesma maneira como eu não posso julgar, alguém chega no meu consultório e diz que traiu a mulher, ainda que eu achasse pessoalmente que ele era um escroto por conta disso, mas eu não posso atuar, por que tu tens o direito de atuar com essa outra pauta? E no entendimento dela mas porque essa aqui é mais grave. Mas espera lá, então tu estás fazendo um juízo de valor dentro da clínica. Porque se tu acha que uma pauta, independente, mesmo que seja socialmente, mas quem é que faz de fato isso dentro da clínica? Só alguém que está implicado como sujeito. Se eu começo a colocar as coisas de maneira quantitativa dentro da clínica, acabou. Eu estou implicado enquanto sujeito. Porque para mim vai ser o racismo, para o outro sujeito vai ser a pobreza, para o outro vai ser a traição. E acabou. Sim. Você está selecionando, fazendo uma pré-seleção a partir da sua visão. Da sua visão de mundo. E aí, a partir daí, você perdeu o que o seu paciente está falando para você a partir da visão dele, não da sua. Exatamente. Né? Tanto que o exemplo que eu usei para ela foi o exemplo justamente do homem dos jatos do Freud. Que o Mesão até lembra, né, naquela palestra dele lá da sociopatologia da vida cotidiana. Que ele diz o seguinte, cara, o homem do jato chegava pro Freud e falava que queria cagar na cabeça dele.
Literalmente cagar, não é cagar de Uhum. pagar historinha. É cagar na cabeça dele mesmo, entendeu? E o Freud tava lá, tipo, todo pompudo. Bora falar mais um pouquinho sobre isso. O que é isso? Por que você quer cagar na minha cabeça? Essa postura do Freud é a única postura possível de um analista. Porque se eu, enquanto analista, fico toda tomada com um paciente que diz que quer cagar na minha cabeça e fala, não, mas isso aí não pode, você tá me ofendendo, você é muito desrespeitoso. Cara, não tem análise. Acabou. Sim, sim. Mas isso acontece muito hoje em dia, né? As pessoas já se intitulam psicanalista com algo do lado. Né? Eu sempre dou esse feminismo que eu acho absurdíssimo, mas assim, psicanalista feminista. Então, olha aí, né? O perigo. O perigo que não é isso. Mas tem acontecido bastante com frequência e as pessoas nem se questionam. Até porque, para você fazer esse questionamento para sua supervisora, você precisa também entender que o nosso supervisor está no lugar de mestre, né? Sim, totalmente. Mas aí você precisa entender também que você tem que ter análise para entender que aquele supervisor ali é furado, tá? Ele tem as falhas deles, as faltas deles, ele não é todo, né? Sim. Então, aí você pode questionar, porque tem um momento que a gente começa a atender que a gente não questiona, até porque Isso. tudo que aquele supervisor fala pra gente É lei. tá certo, é lei. Mas Exatamente. passa um tempo de análise, de estudo, que a gente começa a não, peraí, eu acho que eu não concordo com isso que você está me dizendo. E aí você pode questionar. Perfeito. Né? E é isso é maturidade. Sim. Isso, de fato, a análise te dá. Que é isso, entender que o outro é furado, que ele também não é todo, e que você é isso, se você conseguir perceber determinadas questões que afetam aquilo ali, você pode simplesmente falar, olha, eu não concordo com isso, e sigamos a vida. Ela não deixa de ser uma boa supervisora porque eu discordei dela de uma questão. Isso também falta hoje em dia. As pessoas não têm mais maturidade para lidar com a vida como ela é. As pessoas não se tornam monstros porque elas discordam de vocês. Exatamente, exatamente. Igual o Freud, não é porque Freud não é que ele nunca errou. É engraçado quando eu comecei a estudar também com o Marco, né, Marco Leite, e aí ele estava lendo um texto do Freud, e aí ele falou assim, nossa, absurdo isso que o Freud falou aqui nesse ponto e tal. E eu falei, engraçado, né? Ele questionando o Freud. Tipo, isso é uma coisa que eu não fazia. Tipo, eu não tinha essa... Até hoje, assim, acho difícil questionar o que o Freud está falando, mas é importante dar um mesan, né? Sim. Peraí, isso aqui que o Freud falava lá, ele está falando isso a partir da visão dele, da época dele. A gente hoje precisa questionar determinadas coisas que ele dizia. Então, você instituir esse outro, né, desse lugar. Peraí, ele sabe sobre o que ele está falando, mas não é por isso que ele não pode errar. E não é que ele erra que ele vai... Isso desconsidera todo o trabalho dele. Exatamente. Né? Que é o que falta para as pessoas hoje. É realmente a maturidade que falta. Para lidar como um adulto lidaria. Você segue a vida. Você não vai... É isso. Você não vai se separar do seu esposo, da sua esposa, porque vocês tiveram uma discordância. Senão ninguém fica com ninguém. Acabou. Acabou a relação. Acabou o mundo. Mas hoje em dia isso acontece, né? Assim, não concordo com você, você não presta. Assim, você falou algo que não me agrada, não me agradou, porque criou-se bolhas muito fechadas. Então, por exemplo, sei lá, aqui eu falo com pessoas que têm um viés mais à direita, né? Sim. Liberal, conservador. E aí eu tô falando, se eu falo algo que não agrade a pessoa, um ponto, eu posso ser cancelada, massacrada, porque não agradei por um ponto. Exatamente. Mas você é destituído completamente desse lugar. Nada do que você fala mais tá bom, tá correto, enfim. Porque um ponto eu não concordei com você, né? Perfeito. Então, vamos para o ponto 6. É justamente isso que a gente está falando aqui agora. Eu traduzi da seguinte maneira o ponto 6. Um analista deve trabalhar suas próprias questões. Exatamente. É crucial, né? Ele fala aqui, né? Faça análise, é isso. Faça análise. Faça análise. Sabe que é uma coisa bem interessante? Eu estava pensando isso esses dias agora. Que é impressionante, né? Você vai lá, faz um curso, vamos supor, um curso de psicologia. Você passa 5 anos estudando, você se forma e vai atender pessoas.
né? Vamos, sei lá, bora pensar aqui que pelo menos 50% da galera de psicologia vai abrir uma clínica, vai trabalhar numa clínica. Como é que alguém, eu não sei, realmente isso para mim é um enigma. Como é que alguém vai trabalhar com um negócio que nem ele próprio, ele confia naquilo porque ele nunca foi procurar, por exemplo, uma psicoterapia? Eu realmente não entendo um negócio Eu conheço desse. Como é que várias você pessoas. quer que as pessoas lhe procurem se nem você valoriza a sua própria profissão? É, sim, exatamente. Como é que vai fazer um analista sem análise, gente? E aí não tem como defender, realmente. Não, e assim, novamente, o que o Freud está falando aqui, são recomendações, não são regras. Mas, se você quer ser psicanalista, você precisa entender do que se trata isso que você vai fazer. E só dá para entender, de fato, o que é uma análise. O pessoal, uma vez, eu coloquei isso numa frase, num grupo de psicologia, no Facebook, Meu, né? você vai ter coisa, o Wallace, falando aqui. É. Uma vez eu coloquei alguma coisa assim, né, no grupo de psicologia, que era importante para quem trabalha com psicanálise e tal, que fizesse análise. Aí a pessoa, nossa, é uma seita. Que para você entender, você tem que fazer, tem que. Bom, assim, tem nem por onde começar. Mas a questão é que você não é obrigado, novamente. Você não é Exatamente. obrigado a, né? E você pode sair a qualquer momento. E não Exatamente. tem dominando, te doutrinando. Na época da hipnose, a gente podia até falar em uma dominação, uma doutrinação, mas o Freud justamente abandona a hipnose por isso, porque ele não quer estar no lugar de mestre. Exatamente. E porque ele vê que não tem os resultados que ele estava procurando. Sim, sim. Tanto que um dia Exatamente. desse, uma moça mandou, né, um print de alguém falando que o Freud abandonou a hipnose porque ele era um péssimo hipnólogo. Tá, mas ele só contou a primeira parte, ele não contou a segunda parte, que é a mais importante, inclusive. Realmente, o Freud, ele fala isso, que ele não era um bom hipnólogo, né, que ele não sabia fazer direito. Mas não foi por conta disso, porque ele poderia aprender, ele poderia se aperfeiçoar, se ele realmente visse que era aquilo ali. Ele abandonou a hipnose porque ele viu que os sintomas voltavam. Ele viu que não tinha efeito clínico aquilo ali. Que era isso, é o efeito que passa ao sabor, inclusive, de quando acaba o efeito hipnótico, né? Então, não dá pra fazer nada com isso. Mas você não acha que ele abandonou também porque ele tinha uma resistência em fazer a hipnose? Porque o Freud queria construir um método científico. E Sim, concordo. para quem vê de fora, a hipnose não É parece mágica, né? é mágica. Né? Então, assim, acho que também tinha uma resistência dele de como as pessoas enxergariam ele também por usar a hipnose, não como cientista, mas como um charlatão, que até Sim, hoje concordo. a hipnose é vista como charlatanismo. Sim. E é interessante, porque hoje em dia a gente tem cursos de hipnose para determinadas profissões que podem, podem utilizar aquilo ali e realmente para aquilo que elas querem pode ser muito útil. Por exemplo, eu quando estava dando, eu dou aula, na verdade, bastante para cursos de odontologia. E quando eu fui fazer algumas pesquisas, eu vi que hoje em dia muitos dentistas, odontólogos, eles fazem curso de hipnose para meio que dar anestesia no paciente através da hipnose. Então, eles colocam o paciente sob efeito hipnótico e eles conseguem fazer tudo o que eles têm que fazer, em determinados pacientes que não deixaria fazer se não tivesse sob efeito hipnótico. Então, ela tem alguma serventia para determinadas questões. Não tem uma serventia para análise, de maneira alguma. Sim, E é isso, né? Enquanto a hipnose. Ele fala isso em outro texto, não sei se a gente já expôs esse texto, que é a diferença da técnica sugestiva. Você está induzindo a pessoa a falar, a agir, a fazer determinadas coisas, enquanto a análise se trata de uma outra coisa. Que a próxima, inclusive, ele vai falar um pouco disso aqui, que é a próxima recomendação. Vai fazer essa diferença do que é a psicanálise de fato e o que é uma terapia de aceitação e de empatia, basicamente. Sim, sim. Então a próxima é a G, né? Isso. Tá. E aí ele fala que ele vai acrescentar algumas outras regras sobre a postura do médico, né? Exatamente. Eu coloquei assim aqui na G. Diferença entre a terapia de empatia e aceitação e a psicanálise. E que analista não é igual, obviamente, ao analisante. O médico, ele tem uma frase maravilhosa.
o médico precisa ser opaco ao paciente. Essa frase é maravilhosa. Eu até selecionei aqui um trecho para a gente ler, que, enfim, a gente pode trabalhar em cima dele. O Freud diz o seguinte: o médico precisa ser opaco para o analisando e, assim como uma superfície espelhada, não deve se mostrar nada além daquilo que lhe é mostrado. No entanto, não há praticamente nada a criticar quando olha só, um psicoterapeuta, exatamente, mistura uma parte de análise com uma porção de influência por sugestão, para alcançar resultados visíveis em um espaço mais curto, tal como se torna necessário em instituições. Mas podemos exigir que ele próprio não tenha dúvidas sobre o que está fazendo e que saiba que seu método não é aquele da autêntica psicanálise. Isso aqui é perfeito. Porque ele está dizendo o seguinte: olha, a gente pode ter pessoas que utilizam uma parte da psicanálise junto com o seu fazer próprio naquela instituição para conseguir resultados em um curto espaço de tempo. Mas essa pessoa que utiliza essa parte da psicanálise nunca vai poder chamar isso de análise, porque não é psicanálise isso. Isso é uma utilização que se faz de determinadas técnicas da psicanálise. Sim. Tem alguém te pergunta? Prof, eu vi um terapeuta holístico realizando hipnose. Pode isso? Alguém fora da psicanálise? É só fora da psicanálise que pode, tá? Dentro da psicanálise pode. Vou colocar assim: psicanalista, hipnólogo, hipnoterapeuta. E aí não é psicanálise? Não. Né? Não mesmo. E a Eliette falou essa parte da sugestão, eu não concordo. Mas eu não entendi. Você não concorda com a questão do que o Freud está falando, a gente está apresentando, ou com a sugestão, quem faz a sugestão? Explica melhor. Mas essa questão, eu acho que a análise, a única sugestão que o Freud faz é: fale o que vier à mente. Fale o que vier à sua cabeça. Essa é a única sugestão que uma análise faz, né? E não sei se a gente poderia chamar de sugestão também. Não. Eu acho que tem. Eu lembro que uma vez a minha analista é analista lacaniana, ela é analista raiz. Mas uma vez ela fez uma coisa. Eu não sei se a gente pode chamar isso de sugestão, de certa forma. Mas me levou a acessar algo que eu não acessaria de outra forma. Mas eu chegava muito na análise e falava: não sei. Eu perguntava assim. Ela falava: não sei. Ela falou uma vez: você não vai falar mais que não sabe. Você não vai falar mais que não sabe? Você não vai falar mais que não sabe. Ela deu um foi um corte ali. Não foi uma sugestão, não. Foi uma atuação mesmo. Atuação, né? Tá ótimo. Que eu ficava nessa resistência, né? Isso que a gente chama de não sei. Meio que você tá aqui pra quê, então, se você não sabe de nada, né? Você não quer saber? Uma vez com uma paciente, que eu atendo até hoje, inclusive, mas eu já atendia nessa época há uns 2 anos. E aí, ela vinha e ficava contando historinha, ficava falando da semana dela, ficava falando do dia dela. Aí, não sei, nesse dia eu acho que eu não tava também muito boa, não. Aí eu peguei, tipo, ela tava falando, eu falei: olha, me aguarda ali na recepção. Eu falei literalmente isso. Eu falei: levanta e me aguarda na recepção, que hoje a gente vai fazer as coisas de uma maneira diferente. Aí eu deixei ela lá, esquentando na recepção, uns 5 minutos, peguei, chamei de volta pro consultório. Aí ela olhou pra mim e falou: tá, Jéssica, agora se explica. Eu falei: não, agora és tu que vais se explicar e vai parar de ficar contando historinha aqui pra mim que não tá levando pra lugar nenhum. Até quando tu vais querer continuar rodando no mesmo sintoma, na mesma questão? Aí ela não esperava isso. Obviamente, né? Foi a primeira vez em 2 anos que eu fiz isso. Ela ficou me olhando assim, ela começou a chorar copiosamente, porque ela entendeu que alguma coisa ali tinha que acontecer e que ela realmente estava escamoteando algumas questões que ela não podia acessar ainda, ou não tocar ainda, não tinha condições de tocar ainda, não sei, mas que a partir dali teve uma mudança de fato. Então, é isso que eu estava falando ainda há pouco sobre a presença do analista. Tem determinados lugares que essa presença vai fazer toda a diferença de fato. Sim. Isso que é um ato analítico, né? Né? Se a gente for pensar aí na teoria, isso é um ato. E que às vezes a gente age sem nem pensar muito. É um ato, né? E que o que a gente diferencia de um ato de algo que não é um ato é que o ato tem efeitos analíticos, né? Como você falou, exatamente. Isso gerou efeitos, né? Perfeito. Então, deixa eu ver aqui que a
Juliette falou, não concordo em fazer a sugestão, acaba induzindo quando o psicanalista entra muito na questão. Eu não entendi ainda sobre o que ela... Você entendeu? Eu acho que ela está tentando dizer que ela não concorda com o ato da sugestão. Uhum. Fazer sugestões ao analisante. Mas é isso que a gente está falando também, né? O Freud, ele passa disso. Sim. Pra mim, o corte é uma mãe dando uma palmada e colocando o filho no canto do pensamento. É super Nani. Ai, gente. Ai, vamos para o próximo. O próximo, peraí, é o H. Oi. Ele fala sobre... Eu coloquei ambição educativa. Não devemos ter ambição. Não recomendo que a gente tenha ambição educativa no sentido de dirigir ou desejar que o paciente encontre formas de sublimar suas pulsões, né? Uhum. É isso, eu resumi dessa forma. Eu também coloquei dessa maneira. Ele coloca aqui, né? A ambição educativa é tão pouco adequada quanto a terapêutica. Sim. É isso, né? O que seria essa ambição educativa? Você tentar educar as pulsões do paciente. Uhum. Né? Então, um dia a minha supervisora falou isso para mim. Ela disse: olha, eu discordo veementemente dessa galera que fica pedindo para a criança arrumar os brinquedos depois que acaba de brincar. Porque isso é pedagógico, isso é Ana Freud, ela tem razão nesse sentido, né? A Ana Freud era completamente pedagógica. Isso não é a psicanálise de fato, né? Você não, quando o paciente sai do consultório, você não fica pedindo para ele arrumar tudo que ele acabou de falar para você em 40 minutos. Então, por que você vai pedir para a criança arrumar os brinquedos? Então, essa ambição educativa, o próprio Freud já vedava isso. Só que a própria filha dele não seguiu muito, né, o que ele recomendava. Sim, exatamente. Então, é mais uma recomendação do que não fazer. Sim. E a próxima é que é incorreto dar tarefas ao analisante. Eu coloquei exatamente isso. É. E eu até falei aqui, né? Não sejam TCC na psicanálise. É, né? é. Pelo amor Cara, de Deus. eu vejo muita gente perguntando assim, mas não dá pra misturar? Não, não dá. Não dá. Cala a boca. Psicanálise, não. A resposta é não dá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, exatamente. Né? Rio Negro são limões, não vão se misturar. Não dá. Mas olha, muita gente mistura psicanálise com outras técnicas. Eu comprei um livro uma vez, não lembro o nome. Era sobre psicologia e tal, para apresentar. Tinha até um Freud na capa, eu acho. Sim. Eu não lembro por que eu comprei o livro, enfim. Aí falava porque tinha Freud na capa. Tinha Freud na capa, exatamente. Já falei, né? Não precisa nem falar de novo. Mas a psicanalista escuta aí, gente. O que o psicanalista faz? Escuta. Eu tô falando, nem sei por que eu comprei, porque tinha o Freud na capa. E aí, apresentava várias técnicas, teorias, abordagens da psicologia. Uhum. E em todos os capítulos eles falavam do Freud. Sim. Todas as teorias, todas as técnicas, Freud está na base. Sim. É verdade. É a mesma coisa que você vai ter na psicologia. Psicologia, sei lá, psicologia do desenvolvimento, ou psicologia da personalidade. Cara, é Freud do início ao fim, é impressionante. Uhum. E o pessoal renegando o Freud, cuspindo no prato que comeu. É a primeira coisa que eu falo. Eu tenho uma disciplina na faculdade que se chama Introdução à Psicologia, que é literalmente os principais pontos que eles vão ver durante todo o curso. E na primeira aula eu falo, cara, se continuarem com essa palhaçada de querer tirar a psicanálise da psicologia, a psicologia acaba. Porque se você tirar a psicanálise de todas as disciplinas que ela pega na psicologia, você vai acabar com todas as disciplinas da psicologia, não vai sobrar nada, vai sobrar só, literalmente, o behaviorismo, a TCC, acabou. Vai sobrar o que eles estão inventando que é a psicanálise, né? Porque também tem gente que está inventando que a psicanálise é outra coisa que não é. Né? Tipo, vocês queer e fala que veio da psicanálise. Não, isso não veio da psicanálise, isso não é psicanálise. Nem de longe. Mas eu acho que nesse texto ele coloca mais duas recomendações que eu coloquei aqui, né? Desaconselho, ele fala aqui, desaconselho que busquem a concordância e apoio dos pais e parentes, dando-lhes para ler obras e tal. Então você não tem que dar para os pais de uma paciente está fazendo, toma aqui, lê isso aqui e tal. E a 11, no final, ele fala desaconselho atendimento de parentes. Né? Exatamente. Então,
texto, Eliette, é Recomendações ao Médico para o Tratamento Psicanalítico, desse livro aqui, ó. Sim. Tem esse trecho aqui que eu tomei aqui para a gente ler, que eu acho que pode finalizar, inclusive. Ele diz o seguinte: entre os limites que devemos usar a cooperação intelectual do analisando, entre que limites devemos usar a cooperação intelectual do analisando no tratamento? É difícil afirmarmos algo a esse respeito que tenha validade geral. A personalidade do paciente é um fator decisivo em primeira linha, mas cuidado e reserva também devem ser observados aqui. É incorreto dar tarefas ao analisando, tais como reunir suas lembranças, meditar sobre o período de sua vida e tarefas assemelhadas. Então, por exemplo, aquilo que a minha supervisionando estava falando, né, de pedir para ele contar a semana dele, isso é completamente desaconselhável. Porque é isso, você está direcionando o paciente. Sim. A gente coloca assim, Eliette, o que eu ia falar agora é, por exemplo, recomendações. Tá? Várias vezes, acho que algumas vezes pedi para minha analista em análise, porque ela também é minha supervisora, indicação alguma de leitura. Eu já pedi leitura na análise, e ela não dá. Mas uma outra coisa, para a gente ver como isso aqui é recomendação e não regra, a minha analista atende meu filho. Então, mas o Freud está falando aqui que não pode. Não, ele está recomendando que não faça. Que Exatamente. Você aparente. Mas existem casos que você pode, aí vai depender de várias coisas que você deve tratar, se você ainda não sabe, na sua supervisão. Né? Exatamente. Você tem experiência para decidir se vai ou não atender a mãe e o filho. Você leva para a supervisão, conversa. Uma vez eu conversei com minha supervisora num caso, e ela falou: olha, nesse caso eu não recomendo que você atenda. Porque tinha outras questões e tal, e aí não foi o caso. Mas já atendi em um caso, a mãe e o filho. Então, a psicanálise é isso, vai de cada caso. Sim. Eu, via de regra, sempre recuso atender parentes, pessoas próximas, até mesmo conhecidos, né? Que eu não tenho tanta relação, mas vem me procurar, eu sempre encaminho, porque eu tenho um lema, eu gosto de evitar problema para minha cabeça. Eu tenho... você não vai conter a fantasia do outro, entendeu? Sim. Não é isso que eu tô falando, não é que não dê para fazer, mas você sabe que você vai ter muitos entraves também se fizer. Sim, exatamente. Gente, então acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, a gente consegue responder rapidinho. Mas acho que a gente respondeu todo ao longo da live, acho que tinha. Sim. E é isso. O próximo texto, eu acho que a gente podia falar. Ele até dá uma indicação. Você falou, né, que Freud é muito. Eu anotei aqui. A questão da análise leiga, o que você acha? Cadê? Na primeira nota, na nota desse texto, ele fala assim: Freud utiliza no título desse escrito a palavra Arzt, médico, para se referir ao profissional que exerce a psicanálise, ao passo que ele dá essa indicação, né? A questão da análise leiga, publicado nesse mesmo volume, o autor faz a questão de mostrar que, ainda que a psicanálise tenha se originado na medicina, seu exercício não é uma prerrogativa dos médicos. Sim, perfeito. Acho. Pode ser, pra mim tá ótimo. Então, combinado. Daqui a 2 semanas. Daqui a 15 dias. A gente vai falar. Beijo, boa noite. Beijo. Valeu. Boa noite. Tchau, Beijo, gente. tchau.